Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 11 de janeiro de 2025, agora são 11 horas e 27 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, nublado, fresquinho para um janeiro, deve estar fazendo uns 22 graus. Lembrando que estamos em Porto Alegre, que é conhecido também por nós, porto-alegrenses principalmente, como Forno Alegre, né, nos meses de janeiro e fevereiro, pelo calorão que faz aqui normalmente, abafamento, aquela coisa toda, patati patatá. Mas não é o que tem acontecido esse ano. Tem feito calor durante o dia, mas com bastante vento, graças a Deus, o que diminui a sensação térmica, né? E as noites têm sido bem agradáveis. Cheio de mosquito, é verdade, tô com os pés tudo machucado, mas faz parte do verão também, né? Enfim, já em deslocamento vazio, sem passageiro, aplicativo ligado, porque quem acompanhou o vídeo de ontem, eu parei, assim como quem vai a merda, pra tomar um chopp com o Felipe, meu filho, né? Recebi o melhor convite do ano, foi inclusive o título do vídeo. Agora vamos contextualizar, porque segundo ele, hoje, o convite de hoje é melhor do que o de ontem. E, enfim, qualquer convite que eu receba vindo deles, dos meus filhos, sem dúvida nenhuma, serão sempre o melhor convite que eu posso receber. Estou muito feliz porque vivi para isso, né? Cheguei nesse momento que na sexta-feira meu filho me chama para tomar um chopp, jogar um boliche, que foi o que fizemos ontem, e no sábado para almoçar numa churrascaria, assim como quem vai a merda. Ah, mas o que aconteceu? O Felipe ganhou na Mega Sena? Não. Então, nem eu, por sinal, infelizmente, né? Só para contextualizar, a sogra dele, que é de Tocantins, um beijo para dona Fátima, a coisa mais querida, tá visitando a namorada do Felipe, minha nora. Primeira vez que falei isso publicamente, minha nora, tô ficando velho mesmo, de puta que pariu. Mas enfim, a dona Fátima tá aqui em Porto Alegre passando essa semana. E eles, né, resolveram sair ontem pra essa resenha, me chamaram. E agora pra almoçar numa churrascaria. E eu tô indo lá, feliz da vida, feliz e contente, né? Vou pegar ele aqui na tristeza. E depois rumamos em direção a Freio de Ouro, lá no Menino Deus. Coisa linda, né, senhores? Coisa linda, meus amigos. Não sei quanto tempo que não... Acho que eu fui 2 ou 3 vezes na Freio de Ouro. Logo que inaugurou, fez muito sucesso aqui em Porto Alegre. Já tem uns 20 anos, eu acho, né? Sempre cheia, sempre lotada. E sinal de qualidade também, né? Enfim, isso não é nenhum tipo de jabá. Infelizmente, a Freio de Ouro ainda não me descobriu. Se eles me descobrirem, eu tô fudido. Eu vou comer só lá daí a partir de agora. E eles também. Porque eu vou dar prejuízo toda vez. Mas enfim, tirando a brincadeira, então agora deslocamento vazio agora para fazer mais essa parte, cumprir mais essa parte dessa resenha. E depois sim, né? Depois do almoço, se eu tiver condição, espero que tenha, preciso que tenha, vão sair para dar ele no meio. Opa! Em busca do meu principal passageiro do dia, o próximo. Se você chegou aqui já no minuto 4 desse vídeo, né, é porque está interessado no canal, tá, muito provavelmente porque é meu inscrito. Então cria vergonha na tua cara, deixa teu like, de fato, clica no botão lá, gostei, porque esse é o maior auxílio, maior benefício que tu pode me dar para que esse canal aí engaje, que o YouTube entenda que ele tem relevância e ofereça isso para mais espectadores, né? Enfim, vamos lá então. Esse cruzamentinho aqui é complicado. Se não tiver atenção, pode dar no meio do verso desse. Enfim, vamos lá então. Vai, Gaspar! Vamos lá então começar a resenha. O problema é convencer agora o organismo que eu preciso trabalhar, né? Como se nada houvera. Fazia tempo que eu não ia numa churrascaria de rodízio. E que coisa bem boa, né? Só o que me incomoda é o ritmo frenético dos garçons querendo que tu coma de uma vez pra ir embora, principalmente se tu chega cedo.
Eles precisam liberar espaço para vir a próxima turma, né? Se tu chega depois das 2, 3, daí é tudo mais tranquilo, tu come no teu tempo. Porque dificilmente vai ter uma próxima turma depois das 10. Entenderam o que eu tô falando? É só notar, chega num restaurante de rodízio ao meio-dia pra tu ver. Tu vai ser atendido bem, mais rápido. Pá, 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 pá. Eles querem que em 40 minutos no máximo tu vai embora. E daí o cara fica daquele jeito, né? Pesado. Não que eu seja leve, muitíssimo pelo contrário, mas o cara fica muito mais pesado. Enfim, 1h35 da tarde, acabei de deixar o Felipe em casa e já tocou a primeira corrida aqui, pegar na Teresa Cristo. Não, a primeira não, eu tive que recusar umas 4 ou 5 antes. A primeira que deu pra fazer 17 para 10, 17 pilinhas para 10 km, pegar aqui na Teresa Cristo, uma travessinha aqui da Otto, para levar lá pro Rua Espírito Santo, Centro Histórico de Porto Alegre. E o Jean, só para não passar batido, voltou ontem, não sei como, de General Câmara. Ele bateu 640 pilas, ele, inclusive deixou no comentário lá. Mas enfim, né? Rodou 807 km, é verdade. E agora tá voltando o namorado do Vale 1. Já começou nas nojeiras. Mas enfim, hoje eu quero isso também. Hoje eu vou me permitir, se tocar GPA, vou me permitir, né? Não dá pra ficar batendo cabeça e, enfim, só passado deu certo, por exemplo, quem viu o vídeo, né? Só Gravataí mesmo fui 3 vezes, por exemplo, Alvorada outras 2. Bati minha meta, rodei quase 400 km, é verdade, mas bati minha meta. Vamos ver se hoje eu consigo repetir. Tá aqui a Teresa Cristo, essa aqui, ó. O passageiro tá lá, o Fábio, parado me esperando, pronto, disposto e cheiroso, espero, né? Vamos lá então, pegar minha primeira viagem do dia, 17 pilinhos aqui da Tristeza em direção ao Centro. Mais um Fábio. É a terceira viagem agora aqui. Ah, não falei com vocês entre o Fábio e a Dona Tânia, né? Que quase virou... Quase que ela foi eletrocutada pela maçaneta. Quase. Em 15 segundos. E só porque era a segunda corrida. Porque pra mim, 1 minuto é o suficiente pra eu desistir da corrida se o passageiro não aparecer. O resto é resenha, gira-teta e dedo no olho. Mas no caso dela era a segunda viagem. Não era um destino ruim, não foi na verdade. Eu peguei na Demetrio, larguei na Espírito Santo, peguei na Demetrio, só fiz assim, ó, pá! Cheguei. 200 metros de distância. Só que eu rodei 6 minutos com o Fábio antes de finalizar a corrida, pra Tânia esperar eu chegar na frente do prédio dela, depois descer na Demetrio Ribeira por cima. Quem conhece Porto Alegre sabe que a Demetrio Ribeira é complicado de parar e estacionar, né? Sorte que é sábado de janeiro. Não tranquei ninguém, porque ninguém passou atrás de mim em quase 2 minutos. Literalmente. Agora são 2h17. E já vou buscar uma terceira corrida que tocou já na sequência. Depois que eu deixei a Tânia aqui na Benjamin Constant, Zona Norte, bairro São João. Só tô dando balão aqui. Eu larguei numa rua, tocou na do lado, só que é o contrário. Fazer um balão gigantesco para buscar a corrida. Ah, só que falta ser no Bourbon. Não. É na Dona Sebastiana, mas não é no Bourbon. Eu achei que tava pegando... Essa aqui, essa rua aqui é direita. Só que essa rua é contramão. Tem que ir lá na Cis Brasil e voltar. Pegar o Fábio pra levar ali pra Antônio Joaquim Mesquita, 570. É o Rossi Porto Alegre, se não me engano, né? Condomínio aqui tem a direita na lombinha, assim. Que eu já vi quase acidentes acontecerem naquela lombinha. Porque o pessoal desce chutadinho, né? E não tem vaga. Agora tem, atualmente tem uma área de desembarque que não cabe 2 carros, na verdade, mas que mesmo assim o pessoal estaciona. E daí fica bem no meio da lombinha. E quem tá vindo por ela a 300 metros não enxerga, porque é uma descida. Daí vem chutadinho na noite. Eu quase já bati, quase já fui batido e já vi quase um acidente ali também. Enfim, vou pegar o Fábio e vou levar ele pra ali. Espero que a gente passe ileso dessa vez. Hoje vai ser complicado gravar, pessoal. Vai ser de arrasto, tá? Eu tô avisando no segundo take aqui, terceiro take, sei lá quantos take. Vai ser de arrasto.
tá digerindo ainda as proteínas e tá complicado. Se o movimento não me ajudar, vai ser punk. Vai ser punk qualquer coisa hoje. O cara... Quase que eu não trouxe ele. Acho que tá acordado até agora. Desde ontem. Pelo que eu entendi, Anitta 359, 14 pila a partir da Assis Brasil. Agora tu veio, merda. Vamos voltar ali. Voltar ali não fomos ainda pro travesseiro, né? Não fui ainda. Não fomos não, eu e o Gaspar. A gente é uma dupla. Daniel e Gaspar, uma dupla sertaneja. A dupla do barulho. Vamos agora então, eu e o Gaspar lá pra... E o Felipe, pegar o Felipe agora aqui na Cristóvão, Assis Brasil. Pra Anitta Garibaldi 359, 14 pilinhas. Bela corrida. Tá dando 5 minutos pra buscar. Até lá no Home Lindóia, na frente do shopping Condomínio aquele. Enfim. O cara é esse, ele, tipo, eu olhei assim, o cara tava com uma embalagem de Mac. Só a caixinha, tá ligado? Vazia, amassada na mão assim. E um par de sapato de criança cor-de-rosa, um par de sapato de meninas, penso eu, numa mão e aquela coisinha no outro. E uma cara de quem não tinha dormido ainda. E agora são 2h30 da tarde. Eu olhei assim. Eu olhei bem aquele Mac, aquela caixinha. Tá vazia aquela caixinha. Se tiver alguma coisa tá bem. É bem pouco. Ele tá apertando assim, tipo, como se já tivesse terminado de comer e tava levando o resto pra casa, tá ligado? E uma cara de quem, né? Daí ele entrou no carro e a primeira coisa que ele largou, ele disse: eu preciso descansar um pouco. Eu normalmente tomo remédio pra dormir, essa noite eu não tomei porque eu saí com uma gatinha. E não parei ainda. Eu disse: acertei na minha leitura que eu fiz, né? E eu, como assim? Saiu com uma gatinha e daí o sapatinho de criança na mão dele, não perguntei, não quis saber que gatinha é essa. Não quis saber. Eu só olhei assim, ele colocando o cinto pra não cair, literalmente, no carro, que ele veio assim, ó, agarrado no cinto. Largou a caixinha do Mac no meio das pernas dele em cima do banco. E quando eu fui falar qualquer coisa, ele se agarrou na caixinha, já segurou no colo e ficou firmezinho aqui assim, ó. Não respondeu mais nada, não falou mais nada, não resmungou mais nada. Até chegar aqui na casa dele. Muito aleatória essa viagem. Assim como quem vai a merda. Agora pegar o Felipe, levar lá pra Anitta 359 por 14 pilinhas. Característica do meu canal, dos meus vídeos, do meu conteúdo, é que vocês se identificam com ele, né? E fiquei bem esnucado aqui, difícil. Bem na lama da Anitta, depois da Marilã, antes da Freire. O pessoal vem chutadinho ali, e por cima tem um casal de pedestres na minha frente que eu vou dar preferência pra eles. Viu? O cara tenta dar preferência, os caras não vão. Agora sim. Uma das características do meu canal é que vocês se identificam com o conteúdo por situações que passaram iguais ou parecidas, né? Tu nunca fez uma viagem que tu, por exemplo, vai finalizar na Anitta e pensa assim: na sequência eu vou ali no posto Black mijar? E tu só fica pensando nisso. E praticamente, quase aconteceu isso. Eu quase passei pelo prédio do homem. Do Felipe. Não, Felipe? Era Felipe? É, Felipe. Porque eu já tava com a cabeça que eu tinha que vir aqui, ó. E quase deixei ele. E ele tava viajando também. Eu tava passando pela faixa da esquerda da Anitta. Eu assim, opa, freiei, não vi ninguém. Me joguei na direita e pra minha sorte tinha uma vaga. E na mesa assim, parei 2 prédios na frente dele. Disse: amigo, desculpa, eu já tava pensando no banheiro que eu tenho que ir na sequência ali, no posto aqui da Anitta. E quase que passei do teu endereço. Ele disse: tá tranquilo, também tava viajando, nem vi que tinha chegado. E aí, já passou por uma situação parecida com essa? Esquecer só pensar na continuação e esquecer de entregar o teu passageiro? Então tá, vou chegar aqui agora pra mijar aqui no posto Black, mas só pra não passar batido. A Joana tá me aguardando ali na Plínio pra eu levá-la lá pra Vila Nova, Rua Joaquim de Carvalho, por 24 pilinhas e nada mais.
A Joana desistiu de mim. Cheguei aqui, o celular tava tocando já. Brim. Cancelou. Viu que eu parei, que não me movimentei por mais de 1 minuto. Cancelou. Tá tudo certo. Não a julgo. O problema desse posto aqui que é longe. Tem que caminhar uns 800 metros pra chegar no banheiro. Mas já tocou, já peguei outra corrida. Por sinal, pelo destino, acho que é melhor do que a Joana. Pegar a Mariana na Tokstok. E se ela não tiver surpresa pra mim, né? Espero que não tenha. Na Tokstok aqui na 24 com a Marilã, pra levar lá para Zeferino Dias, no Sarandi, 17 pelinhas. Eu acho que essa é melhor do que... Sarandi acho que é melhor do que Vila Nova, né? Não sei, talvez. Mas enfim, ali então pegar a Mariana, espero que não tenha rancho, compras, cômoda. Já falei, né? Uma vez tinha um rapaz com uma cômoda. Tem uma cômoda pra carregar, não posso colocar no teu porta-malas? Não, nem dei assunto. Deixei falando sozinho no vácuo. Enfim, vamos lá então, são 3 horas da tarde, 2h58 para ser mais preciso. Aqui na Arthur Broch, essa rua perigosíssima que é, esse trecho aqui. E vários acidentes nessa esquina, por sinal, ó. Acontecem quase toda semana. Arthur Rocha com Eudoro Berlink. As duas, a Eudoro Berlink é preferencial, mas a Arthur Rocha parece ser pelo asfalto, pela pintura. Então quem não tá ligado passa reto ali no meio, sabe? Os acidentes feios, tu vê que é pura desconhecimento, amadorismo de pelo menos um dos motoristas. Enfim, chega de falar bobagem. Ou não, né? Esse canal aqui é justamente pra isso, pra falar bobagem. Tu não tá aqui pra se informar, né? Não, tu não tá aqui pra se informar. Então tá, então bora falar bobagem. Tem pavor de não saber onde fica a rua. Em Porto Alegre, né? Completamente perdido. Rua Serafim França. Tá, Passo das Pedras. É uma das travessinhas ali da principal do Passo das Pedras. Já me achei, beleza. Pegar ali agora, passageiro. Thiago, eu acho. Matheus, sei lá, coisa assim. É um santo desse. É um apóstolo, né? Sei lá. Não dá pra dizer que não fiz a catequese. Fiz. Mas não lembro das historinhas. Enfim. Parar antes que seja cancelado, né? 13h22, larguei a moça aqui, tudo certo, uma bolsinha só na mão, esperando na calçada, sem envolvimento, deu boa tarde, na hora de ir embora e nada mais. E agora tocou, é Verônica, agora eu lembrei, não tem nada de Matheus e Thiago. Matheus e Thiago, por sinal, dupla sertaneja, né? Daniel e Gaspar, uma dupla do barulho, imagina só. O que a gente ia cantar aí, Gaspar? Eu não faço ideia, rock and roll eu acho, né? Mas sertanejo a gente não curte. Dependendo do nível alcoólico que a gente se encontrar, né, Gaspar? Até pode ser que rode no sertanejo. Vou pegar aqui então a Verônica para levar ali pro Bovão Vale, que por 12 pilinhas. Viagem de 6 km, tô buscando 2.3. Não gostei da busca, mas o destino é melhor do que os outros que estão vindo antes. Então vamos fazer ele. E vamos dar ali no meio. 13h23. Eu ia dar nota 1 pra ela, porque me deixou esperando. Ficou fazendo sininha. 13 pila pra onde? Diogo Alvarez, não sei onde é. 7 km. Não sei onde é. Deve ser os Cafundó do Rui Bemberto lá. Diogo Alvarez, nunca ouvi falar. 7 km daqui, deve ser lá quase Alvorada. 13 pila não tá valendo. Mas é muito querida a senhora. Apesar de ter me deixado esperando, ter feito todo um teatrinho. Porque não sei o que, porque o celular 6 minutos rodando, buscar 2.3 km. A pessoa me espera dentro de casa um sábado de tarde pra vir pro shopping, vir com o argumentinho, com o popinho furado. Já me arrependi. Era por isso que eu tinha que ter dado nota 1 pra ela. Mas dei nota 5. É muito querida, velho. É uma velha querida. Mas, pô, deixou esperando 5,88. Nem olho mais 5,88.
Vai restar só a resenha hoje, pessoal. Dinheiro não vai ter. Agora são 13h33 e pilas pra onde, Mariante? Vamos dar no meio. Agora tu veio. Na real nem é tão boa assim a corrida. 13 pila pra 6 km, só que eu tenho que buscar 1.6, 6 minutos nesse Brasil lá, perto do Zequinha. Na curva do... ali, né? Pá! Mas o destino me move, Mariante 856, bem no meio da Mariante, bem no meio do travesseiro lá e pá. Na verdade é o limite entre travesseiro à direita da Mariante, que tem sentido norte, e à esquerda é os puffs, né? Ah, vamos se animar aí, pessoal, pô! Olha que dia maravilhoso! Tá chovendo na Zona Sul e tá fazendo sol na Zona Norte, e vocês aí desanimados, pô! Vamos se animar, tchê! Essa vida é uma merda, porra! Mas é bom pra caralho, olha pro lado positivo. Para de olhar o copo vazio, vamos olhar o copo meio cheio. Né? Pode ter um dedinho só, mas ele tá quase cheio, pô. Depende do ponto de vista. Puta que pariu. Ah, vocês não se ajudam também, né, tia? Puta que pariu. Vocês não se ajudam. 4h17, Chácara das Pedras. Só pela corrida pra Zona Sul pra ir pra casa. Vou chutar o balde hoje, na primeira corrida pra Zona Sul. Tô afim. Muita coisa na cabeça, sabe pensar. E esses desaforos, assim, eles só potencializam as... Tu tem problema, tu tá preocupado, tu tá ali, daí vem desaforo, só potencializa, entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Pegou a visão? Mas se o cara não tá com a cabeça boa, trabalhar nesses dias pode ser bem pior. Enfim, pegar agora aqui na Protásio para levar pra PUC, tem formatura lá. Eu sei que o Felipe vai na formatura de um colega dele. Mais tarde, ele me contou. E 10 pilinha corrida 5km aqui da Protásio, na altura da Bonja aqui. Bem na frente do Sesc ali. Bem na frente do Sesc. Não, um pouquinho antes. Ah, por aqui. E a primeira corrida que eu tocar pra Zona Sul, vou pegar e vou pra casa. Amanhã não vou trabalhar, vou desligar aplicativo, desligar celular, desligar Instagram, desligar rede social. Já aviso aqui, vocês não vão me ver amanhã. Se quiserem me ver, vão me procurar no Cafofo do Sol. Eu não pretendo sair pra casa nem pra mijar. E daí segunda-feira recalculamos a rota e começamos para trabalhar 36 horas por dia até o final do mês para empatar. É isso que está me preocupando. Eu não sei de onde tirar, na verdade. Tá faltando hora, tá faltando dia. Tá faltando hora, tá faltando dia. Daí vem um monte de desaforo. Ah, e o take anterior todo animado, né? Copo cheio, pura balela. Pura resenha. Olha que linda ficou a imagem, ó, cheio de raios solares ou iluminados. Ah, que coisa, só quem tá na pista sabe, né? Chegando aqui já pegar passageiro. Eu acho que eu vou ficar rico, pessoal. Acho que finalmente encontrei. Eu não vou dizer que eu encontrei o pote de ouro no final do arco-íris, porque pote de ouro não é nada perto do diamante que eu tô indo buscar agora. Exatamente, o nome do passageiro é Diamante. Por essa eu não esperava. Vou pegar o Diamante agora, eu não vou levar pra Carvalho de Freitas, eu vou ficar pra mim. Eu vou pro mercado negro vender e ficar rico. Diamante.
Cada um que parece dois. A Edileia, irmã da Edneia e da Edileuza. Edileia, Edneia e Edileuza. Não perguntei de onde ela é, mas pelo sotaque é nordestina com certeza. E dá pra se entender porque que chamam diamante, né? Esses são os nomes que a mãe dela colocou: Edileia, Edneia e Edileuza. Eu não perguntei quem que ela é dessas três aí. Mas ela disse que um dia o pai dela se emputeceu. Eu disse: não, só um pouquinho, vamos se respeitar. Vamos colocar ordem na casa. A partir de hoje é diamante, pérola e safira. E assim foi, para a eternidade. A Diamante, essa moça que eu trouxe, usa o nome Diamante desde esse momento que o pai dela meio que batizou, ela falou. E a família adotou, porque vamos combinar, né? Edileia, Edneia e Edileuza é no mínimo para enlouquecer a cabeça dos viventes. Daí ele batizou as três filhas de Diamante, Pérola e Safira. E ela adotou o nome para a eternidade e usa. Entre amigos, redes sociais, no aplicativo do Uber, enfim, é o nome social dela, digamos assim, né? Ela tem lá o nome da identidade, que às vezes ela tem que ir no banco ou pegar um voo, daí ela tem que dar a cara a tapa de verdade. Achei curiosa a citação, bem curiosa. Trouxe aqui para Carvalho de Freitas, bairro da Glória, tá tocando mais um monte de desaforo. A melhor relação que veio, Maria Bastos, não sei que... Olha, 8 pila com 1 de dinâmico para rodar 3 km, para buscar 2 km, para levar para a rua Maria Basto, que eu não faço ideia onde fica, a não ser que eu associei ali que é no bairro Aparício Borges, ou seja, aqui no morro, à direita da... Se bobear, eu vou vazio para cá, já sei até que eu vou fazer. Eu vou ver Pecado Original, Dexter, Pecado Original. Vocês já viram Dexter? Eu vi a série Dexter ano passado. São 8 episódios da primeira fase. 23 pila pra onde? Aberta dos Morros. Agora tu veio, merda. Vamos dar-lhe. Só tem que pegar lá no Divina 6 minutos, 2 km, 23 pila de Comfort pra Aberta dos Morros. Nessa euforia toda eu não vi quantos quilômetros são, mas deve ser no mínimo uns 10 km. Pra 23 pila de Comfort, buscando 2. É pra vocês terem ideia como tá difícil hoje. O Jean tá se lambuzando. Foi a Cachoeirinha, foi a Gravataí, depois voltou pra Zona Sul. Agora não sei, faz umas 2 horas que não dá notícia. Deve estar passando raiva, né? Mas pra mim não vem nada disso. Nada. Só pra dizer que não teve GPA, teve uma de 16 pila pra Vila Augusta, quando eu tava lá perto do Guatemi. Era trocar 6 meia dúzia e não valia a pena o envolvimento mesmo, né? Ainda mais Vila Augusta cheio de buraco. E não veio nada. Cachucha, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, nada. Só corridinha de merda. Então eu vou ver Dexter. Até a primeira temporada, não, a primeira versão da série teve 8 temporadas. Eu vi ano passado e ela já tinha terminado há uns 10 anos, eu acho. Ela é do início dos anos 2000. Foi bem curioso, inclusive, que deu pra ver justamente a evolução do celular. Na primeira temporada, os caras só tinham um telefone que nem SMS mandava, ela só falava. Daí na segunda temporada já começaram a mandar SMS. Na terceira temporada, acho que eles já estavam mandando foto no SMS com fotos, tá ligado? Daí na quarta temporada em diante, começou a vir usar os smartphones. Estou antes da cancela do hospital. Beleza, deu trabalho de descer. Show de bola, ok, entendi. E, enfim, as 8 temporadas primeiras, o Dexter é um assassino em série, um serial killer, né? Um serial killer da polícia de Miami. E ele é um justiceiro, ele mata os bandidos que a justiça não consegue condenar. Isso não é spoiler, esse é a sinopse, né? É o teaser da série. Depois teve uma nova série, uma nova temporada, depois dessas 8 ou 10, não lembro. Teve uma nova temporada que foi gravada há uns 2, 3 anos atrás, que daí, num espaço de tempo de 10 anos pós o acontecido lá, que daí, se eu falar, vai ser spoiler. E agora eles lançaram faz um mês mais ou menos, a Dexter Pecado Original, acho que é isso, que é a vida do Dexter. Dexter é o nome do personagem principal, do protagonista, antes, né? Seria uma spin-off antes dele começar na polícia de Miami,
como ele chegou, como ele se tornou o que fez ele se tornar um serial killer. Eu tô curioso pra ver essa série. E vai ser isso que eu vou fazer hoje. Eu vou pra casa agora, Aberta dos Morros. Eu passar no Zafre, comprar uma pizza e alguma coisa pra beber, um fardinho talvez, ou uma meia dúzia de litros daquelas, sabe? Enlouquecer o Bill. Chegar gritando: vamos, Bill! Bora, Bill! Chutei o balde, Bill! Tô de férias, Bill! Chegar lá enlouquecido. Bill vai se enlouquecer. Bill vai se enlouquecer. Vai se levantar correndo lá. Não sei o que, bebê. Enfim. Vamos ver se eu termino essa série toda essa noite. 3 horas da manhã. Relaxa a cabeça, para de pensar nos problemas, para de pensar nas contas. Não são problemas, são contas. Contas. Nada mais. Tá tudo certo na minha vida. Graças a Deus. Eu só tenho um monte de conta pra pagar. Né? Só tenho um monte de conta pra pagar. E na real tá faltando hora pra pagar essas contas. Essa é a realidade. E trabalhar desse jeito é complicado. Eu não consigo, né, Moisés? Ver se a Giovana realmente tá me esperando antes da cancela. Estamos chegando aqui, não vai dar alerta de cheguei, porque só vai dar alerta de cheguei lá em cima. Então vocês vão ver a Giovana. Cadê a Giovana? Não tem Giovana nenhuma aqui, tio. Tem aquela velha. Sabe aquela velha Giovana? E agora, tio? Ela mesmo. É Giovana? Tarde, tudo bem? E eu reclamando de dinheiro, tio. Essa velha aqui. Primeiro, abre aspas, abre parênteses. Tô tendo um déjà vu. Só os antigos entenderão. Só os escritos antigos entenderão. Fecha parênteses. Essa senhora que eu trouxe lá do Divina, o marido dela caiu do telhado da casa dela aqui ontem à noite. Ela me mostrou agora. Tá vendo aquele vaso ali quebrado? E uma poça de sangue no chão aqui. Foi ali que ele caiu. 5,88 vai tudo te fuder, merda. Foi feio, mas passa bem. Vai ter que passar por uma cirurgia na perna. Quebrou a tíbia. Tá todo roxo, todo esfolado. Mas a cabeça tá ok, por exemplo. Não quebrou, não teve danos na coluna, por exemplo. Mas ela tava assim, ó, um estado de nervos, uma tensão. Ela ligou pra alguém pra comunicar. 24 pilas pra onde? Itaboraí. Não vamos. 14 quilômetros. Não vamos. Eu vou pra casa. Só pego a corrida em direção à Tristeza, Vila Nova, Camaquã, Cristal, Ipanema, Itaboraí 23,97 para 13,8 km. Se fosse a primeira do dia, eu ia feliz da vida. Se fosse aquela corrida para voltar, depois de trazer uma da Cidade Baixa por 60, eu ia feliz da vida. Mas agora não. 7,60, buscar 3,5 km. Mas a Zona Sul é foda. A Zona Sul é foda. Enfim, o marido da senhora, essa que eu trouxe, tá bem, né, dentro do contexto, né? O cara caiu do telhado da casa dele, poderia ter morrido. Caiu em cima de um vaso. Só quebrou a perna. Vai passar por uma cirurgia segunda-feira. Ela tá apavorada, tá num estado de nervos. Ela disse que desceu, me esperar lá embaixo porque ela precisava fumar. Ela me falou: eu precisava fumar, moço. Lá em cima eles não estavam deixando eu fumar. Eu precisava fumar. Eu desci fumando enquanto tu vinha. Tá ok, tudo certo. É quase que eu ofereci. Tu quer fumar aqui também? Fumamos junto, falei pra ela. Não cheguei nesse ponto e nunca chegarei. E eu reclamo dele, eu fiquei pensando, puta, eu acabei de reclamar de dinheiro pra os guri aqui, tia. Ela quase perdeu o marido. Assim como quem vai a merda. Aquelas atividades em casa, boba, rotineira, o cara subiu no telhado pra fazer não sei o que, pá, caiu, quase morreu.
6h28, não interessa, 6h28. Enfim, tudo certo. Agora voltou pra casa porque alguém foi lá. Tá desde ontem nessa função. Foi ontem de tardezinha. Ela disse que ela falou pra pessoa que ela ligou que ele foi pra lá de SAMU, pro ponto de socorro de SAMU, passou a noite no HPS. E hoje de manhã foi transferido pro Divina, que é o médico. E pelo que eu entendi, o velho é médico, o marido dela, não sei se é velho, o marido dela também é médico, porque ela estava reagendando umas consultas e tal, não sei. Mas daí o médico dele, no caso, vai atender, vai fazer a cirurgia nele na segunda-feira próxima, agora no Divina. Daí ele foi transferido hoje de manhã pro Divina, que por sinal é um dos melhores hospitais de Porto Alegre, né? É um dos melhores, assim, em relação à qualidade de atendimento e tal, estrutura. 9 pila para Edgar, não vão voltar para trás. Edgar 2801 é aqui onde eu tava. 9 pila eu vou ter que buscar onde? Lá em Ipanema? Bobear? Não vi. Enfim, pessoal, se o teu problema é dinheiro, então não tem problema. É só correr atrás. Vai demorar, claro, vai demorar. Pode ser que demore, pode ser que demore. Pode ser que demore anos. Pode ser que tu nunca consiga resolver o teu problema de dinheiro. Pode ser. Mas é só correr atrás. Com a saúde não é bem assim, né? A véia poderia ter perdido. Então ela estava na função desde ontem. Ela tá voltando pra casa agora. Acontecido, chamou o SAMU, foi pra lá, passou a noite no hospital. Ela, no meio do caminho, nós viemos pela Costa Gama, passou um motoqueiro cortando a gente assim, ó. Daí se freou na minha frente, deu buzinaço pra ele, eu passei por ele, daí de repente ele se freou na frente da caminhonete que tava atrás de mim. A caminhonete quase pegou o cara com um carona atrás, não sei se era Uber ou era só o companheiro dele mesmo, enfim. E ela comentou, essa noite eu presenciei 8 motoqueiros que chegaram lá no HPS após acidente, só nessa madrugada. Ela quase chorou só de ver a cena, sabe? Ela tá apavorada, ela tá traumatizada. Essa é a expressão, essa é a palavra certa. A véia tá completamente traumatizada, a voz dela tremia o tempo inteiro, falando comigo, falando com o telefone. Fez 2 ligações, uma para reagendar, Marquês Pereira e não vou voltar. Uma para reagendar as consultas, que eu falei, por isso que eu acho que ele é médico, e a outra para comunicar alguém que eu não entendi quem era o acontecido. Ela não contou para mim, ela contou para essa pessoa. Depois ela só ia 28 pilas para onde? Para República. Não vamos, não. Temos palavra, vamos ver Dexter. Segunda-feira a gente começa tudo de novo. Dia 13 de janeiro de 2025 a gente começa tudo de novo. Zeradinho, com a conta negativa, mas com a cabeça leve. Eu até já vou desligar esse aplicativo aqui, tá tocando um monte de coisa dos tururu, não tô vendo. E essa aí, ó, essa aí é tentadora, 28 pila pra República. Mas é essa pra quem tá saindo agora, cara. Enfim, o Jean ia adorar fazer essa. O Jean já ia mandar uma mensagem, aqui eu consegui 11 pila pra onde? José e Chuno, não vamos voltar ali. Tá, finalizar o vídeo agora então. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Desculpe, hoje foi só resenha, não vingou o trabalho, né? Saí tarde, barriga cheia, corpo preguiçoso pela digestão, patati patatá, o estagiário não me ajudou, não veio corrida pra fora, o preço tá lá embaixo, ou seja, né? A cabeça não ajudou. Quando a mente não ajuda, o corpo padece. Tem dia que não, ponto. Vamos assumir esse BO, ponto, né? Surgiu uma resenhazinha e outra aí e tal, dei uma enrolada em vocês, ganhei mais 40 minutos da máquina. Agora vamos pra casa, Dexter, pecado original. E vamos ver se eu maratona essa série hoje mesmo, tá? 3 da manhã que seja. Da manhã tem futebol americano, né? Primeiro é Wild Card, né? Tem 3 jogos. Hoje tem 2 jogos. E agora? Vou ver Dexter ou vou ver os de futebol? NFL. De novo essa aqui de Marcos Pereira. Pois é, né? Porque o futebol americano é ao vivo. E o Dexter eu posso ver segunda-feira. É isso aí. Vamos ver futebol americano.
Cara, que loucura, velho. Olha só. Se contar, ninguém acredita, né? Valeu, pessoal. Obrigado porque chegou até aqui. Um beijo na bunda e até segunda.